nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isto. Gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces, pra ouvir o que nos foi dado. Ó, nos manda a tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito o fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida pra tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que a pureza em nosso veja. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isto. Gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces, para ouvir o que nos for dado. Bom, graças a Deus. E cremos que o Espírito Santo toque em cada um dos nossos corações para aprender mais, se estivermos diante da palavra dele com humildade de coração e prontos para receber o que o Senhor tem para cada um de nós. Graças a Deus. Então hoje temos a Santa Ceia do Senhor, neste segundo domingo do mês de novembro, dia 8 de novembro de 2020. Vamos ao segundo hino da nossa harpa cristã, de número 242. Eu confio firmemente, que é a nossa confiança na vida eterna junto do nosso Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. 1, 2, 3. Eu confio firmemente que no céu vou descansar, com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro, aleluia. Que me fez também herdeiro do que nunca vai murchar, na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou descansar, eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu hei de contemplar, onde não há dor ou pranto, aleluia. Mas sim um sublime canto que pra sempre vai soar, na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com
com Jesus que do pecado me salvou. Tanta paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Quando for ao céu chegado e a glória alcançar, por ter Cristo a meu lado, aleluia. No seu trono assentado, a Jesus vou adorar. Eterna glória vou no céu gozar. Que eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado nos salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Que eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Amém, Senhor. Bom, a Bíblia nos ensina que fomos comprados por um alto preço. E que nenhum dinheiro deste mundo, nada deste mundo, a gente sabe, poderia pagar. Nenhum de nós, com nenhum sacrifício, nenhum tipo de sacrifício. Não há necessidade de fazê-lo, porque Jesus completou a obra. Está travando. Por que está travando? O que está travando? Quem disse que está travando? O Valdecir? Oi? Está travando bastante. O Wi-Fi está ligado? O Wi-Fi de quem? O Wi-Fi O Wi-Fi do seu celular. do meu celular? Bom. Então, Deixa eu tomar. 227, o nosso terceiro hino. 227, o nosso terceiro hino. Então, um pequeno inconveniente com o celular aqui da irmã Mieko, mas Ainda está falhando? os irmãos ainda estão... Ainda está falhando? Então, Tá. Mas se tiver, por gentileza, nos avise. Aí. Deus amou este mundo de tal maneira, Deus amou a humanidade inteira, na verdade é essa, né? Mas como nem todos o receberam, então a salvação não chega a todos, mas ela é para todos. Amém. Então, Esse tem que ter fôlego. 1, 2, 3, ficaria assim. Deus amou de tal maneira. 1, 2, 3. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receber a coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receber a coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, o
ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Amém? Então, graças a Deus, Ele nos dá mais uma vez esta certeza, não? Porque aqui diz neste verso, né? Para que de justiça nós sejamos vestidos. Então, tomar como base a justiça divina e para procurarmos, praticarmos aquilo que é justo diante de Deus e diante dos homens. Então, se houver algo, então, mais uma vez com o celular, então, por gentileza, comunique a irmã Milico que está. Muito bem. A irmã Luzinete, eu creio que está me ouvindo, mas ela está com o celular no silencioso. Aí. Eu estou te ouvindo. Aí, isso. Não, pode deixar no mute aí, no mute. Mute não. Pode deixá-lo, não tem importância. Então, hoje temos como nosso texto base, eu enviei para alguns, né? A irmã Mieco enviou, mas para a Luzinete eu creio, mas a Luzinete está no escurinho agora. Então, Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Um versículo bem conhecido, porque normalmente eu trato de assuntos que são assuntos mais bem conhecidos. Talvez é a pessoa. Coisa, eu liguei Então, para a igreja do irmão, isso. que é isso. Então, se você pode aceitar, se cancela todos eles. Então, esse versículo que diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Então, existe uma forma de se pensar sobre este versículo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas existe também uma outra forma de pensar sobre este mesmo texto. E nós vamos juntos falar alguma coisa para que possamos compreender melhor. Então, o tema ficaria Jesus, sempre Jesus. Então, porque ontem, hoje e amanhã e depois e no futuro significa para nós sempre. Então vamos ver juntos com a ajuda do Espírito Santo e com a colaboração de cada um de vocês também. Então agradeço a Deus e sabendo que muitas pessoas têm perdido o emprego, eu conversei com minha sobrinha no Brasil e com o filho dela, então também está tendo dificuldade de trabalhar, 30% ou menos até do que ganhava, do que recebia.
aqui também, muitas situações, muitas pessoas também reduziram a sua carga horária de trabalho, mas graças a Deus, para mim pessoalmente, não sendo da área de saúde, eu tenho trabalho normal. Então eu agradeço a Deus por isso. Mais que normal. Então, cada ano é atípico, mas não são normais, mas neste ano então eu tenho agradecido a Deus e que Ele possa estar abençoando a cada um de vocês, assim como tem nos abençoado. Então peço oração em nosso favor, pela nossa saúde e pela saúde de cada um dos nossos familiares, tanto dos meus familiares como dos familiares da irmã Mieco. Irmã Mieco, por favor. Agradeço a Deus, né, pela vida do irmão Sebastião, que foi para Nagoya, em Aitken. Ele acabou de me responder hoje à tarde que ele está a 20 minutos de Nagoya. Tentei entrar em contato com a igreja da mesma, da mesma linha, Assembleia de Deus do Japão, do pastor Utimura. Ele que estava ligando agora, né, porque eles estavam em reunião, não podia atender o telefone. Então, que o irmão Sebastião também seja encaminhado a uma igreja bem firme, né? Falei para ele e é isto. E também esta semana, no sábado, vai ser o casamento do irmão Dai-chan, do Dai, né, Yamada, que nós estamos menos de 30 anos, nós vimos os pais ainda namorando, e eles foram professores da escola dominical do Daniel, da Miliane, e agora continua sendo dados nossos netos, né? A mãe do Dai-chan, né? E a Manahô, nossa neta, foi elaborada como daminha, né? Uma daminha de honra. Então, hoje foi o treino, hoje à tarde, né? Então, que Deus também abençoe. Amém. E também pela vida do meu esposo, do Roberto, que a fábrica, nesta crise, né? A fábrica está expandindo, vai para um território, terreno maior. Agora está num piso de 2 andares, vai para um prédio de 3 andares. Agradeço a Deus. Graças a Deus. Irmão Valdecir, por gentileza. Tá, agradeço, né, que minha saúde está melhorando, né? Graças a Deus. Benção. Peço em nome de todos da congregação daqui de Nihama, da igreja de Nihama, os amigos de Nihama, os irmãos de Nihama, de todos do culto online, os familiares, né? Todos da área da saúde, familiares, né? E Brasil, mundo em geral, né? Com esse novo governo americano, o que esperamos ver o que vai dar, né? Ainda falta. E esperamos ver tudo certo, né? Amém. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Amém. Então, irmão Valdecir, sempre com o coração agradecido a Deus e com certeza, né? Por intercessão em favor de outros, que é sempre bom lembrar. Irmã Maria, por favor, ou irmão Nishimura. うちの兄がやっぱり髄膜炎でずっと寝たきりなんで、症状は変わりないんだけども、 O irmão dele tem meningite, né? Por agrotóxico, né? Infelizmente. 回復して、 E o maior desejo dele é que o irmão dele seja curado, né? Amém. コロナにかからないように。 Para que não seja transmitido por esse vírus corona, né? 12 anos que ele está acamado. Nossa, 12 anos acamados. Mulher do fluxo de sangue. Mas ele come sozinho, Mie. Ah, então tá melhorando um pouco, não é? Tá melhorando? Não, desde o começo. Ele come sozinho? Tem época que, né? ずっと前からね、最初から。最初で自分で食べる。 Orar em favor deles. でも、はい、アメン。Só isso. Amém. Dá tudo.
Amém. Faz 12 anos, desde que a gente casou. Ah, meu Deus. Graças. Então, orar em favor do nosso irmão Nishimura, pelos seus familiares também, especialmente pelo seu irmão, que já todos esses anos passam por esta dificuldade. Mas o Senhor é poderoso para curar, restaurar e restabelecer, nós temos certeza. Amém, Deus é Pai. Senhor. O que nós devemos fazer, a nossa obrigação, não estamos fazendo nenhum favor para ele, mas a nossa obrigação é orar em favor do nosso irmão. Então, eu posso pedir oração Sim, pela toda a Sané, que a mãe vai ter Sim. resultado de exame. amém. Resultado de exame. Então, uma irmã da igreja de Shinohara É nossa irmã da fez igreja. alguns exames. E oro pela E a irmã Maria Mitzi. está pedindo Mitzi. oração em favor do dela. marido, né? Que está com problema de coração, está com arritmia. Esposo, meu E tá esposo. no Nakassan, né? No Também Nakassan. no Naka, que faz Porque ela vai. fraternidade. E aí sabe, para ela não pegar doença, essas coisas, né? Amém. Então ela também Agora se está aumentando, se né? relaciona com outras pessoas. Corona no Japão também está aumentando e ela tem 91 No inverno, anos. por causa da seca, tem facilidade de aumentar, porque tem aglomeração também, né? Isso. Por causa do frio. Amém. Então eu oro para que todos Amém. continuem Amém. com saúde, né? Que Deus nos proteja, sabe? Glória a Dessa Deus. familiar que está Amém. Baixa uma umidade. Né? Irmão, Kaoru, pela seca, né? Kaoru. Julinho. Kaoru saiu. Ah, saiu? Câmera off. Saiu. Ah, saiu? Será que não está? Não, tá a câmera aqui, mas a câmera está desligada. Tá desligado, saiu. Amém. Irmã Luzinete, por favor. Voltei. Opa, peraí. Julinho, Fala, Kaoru. fala, fala. Oração. Pedido de oração. Vai, eu vou pedir oração pra mim, que eu tô com coxinha de matar. Eita, meu Deus. Parece um Oh, meu Deus. tão dor nas costas. Aí já vou descer. Ok. Então, o Julinho pede oração para que o Senhor esteja abençoando e que ele tenha essa dor lombar com uma certa frequência. Então, que o Senhor dê sabedoria e com certeza o Senhor pode dar a libertação em nome de Jesus. Irmã Luzinete, então, mais uma vez. Amém. Amém. Tá me ouvindo? Sim. Estou ouvindo. Sim. Tá. Perfeito. Agradecendo a Deus. Graças a Deus. Por mais uma vitória, mais uma semana, né? Estarmos juntos pela misericórdia do Senhor. E por tudo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas, tem cuidado de nós pela misericórdia dele. Então, louvado seja Deus. Pedir para que o Senhor continue nos abençoando, cuidando da minha família, dos meus pais, meus irmãos em São Paulo, da minha família aqui no sul, de nós, né? E dos meus meninos, e que o Senhor continue nos dando saúde pelas misericórdias dele. Amém. Deus Amém. abençoe. Amém. Então, a irmã Luzinete, Esposo não tem pedido. Não tá ouvindo. então, a irmã Luzinete, como sempre, agradece a Deus, mais uma pessoa, não, todos, né, deveriam ser assim, mas às vezes nós nos esquecemos, mas assim como o irmão Valdecir e os irmãos que estão aqui sempre agradecem a Deus, e a irmã Luzinete também agradece a Deus, porque com certeza, né, o Senhor até aqui nos abençoou e vai estar sempre conosco. Então, oração em favor dos familiares dela, que estão em São Paulo, os irmãos, tem mais uma irmã e mais um irmão de Marília, uma irmã que é ali de São Paulo, os pais, ou seja, o pai e a mãe que é do mesmo bairro que eu morava, praticamente, né? Não é o mesmo bairro, mas próximo, em Taboão da Serra, e os familiares dela, a família dela ali em Santa Catarina, em Florianópolis. O irmão... Alexandre. O Alexandre está ouvindo, irmã Rosinete? Alô? Ele não, só eu. Tá. Ele tá ouvindo, mas ele tá em off. Tá. Então, se ele tiver algum pedido de oração, também pode transmitir que nós vamos orar. Sim. O pedido dele pela saúde também de todos, né? Amém. E também agradece por tudo
Então, a irmã Luzinete, o seu esposo, desculpa, então também agradece a Deus que até aqui o Senhor tem nos ajudado e pede oração em favor então dos dirigentes do nosso país. Nós pedimos também pelos dirigentes desta nação e em todos os lugares onde estiverem cristãos, e os cristãos estejam sempre sujeitos às autoridades constituídas, porque assim está escrito, né? Que devemos estar sujeitos às autoridades constituídas, exceto no caso que eles venham a querer fazer algo que é contra a palavra de Deus. Aí eu não posso estar sujeito a eles, porque a palavra de Deus está acima de qualquer governante. Amém. Então vamos orar juntos e o Senhor possa nos ouvir. Ó Senhor, nosso meu Pai Deus, querido, nosso Pai, te louvamos, Deus amado, Senhor, Deus justo, engrandecemos santo e o teu bom, santo Tu nome. estás sentado Pois no tu teu estás trono de no glória, céu, majestade, Senhor, poder, e nós amor, aqui, justiça, Senhor, meu Pai graça, querido. Tu perdão sabes, e tu salvação. conheces, Senhor. Ó tudo e Senhor, à tudo, tua destra Senhor, está meu o Pai teu Filho querido, amado, Pai. que por nós morreu na Ó cruz. Senhor, E que nesta hora, noite de Senhor, Santa Ceia, só neste temos que dia, agradecer, meu que possamos, Pai Senhor, querido, meu Pai, Deus, participar do corpo e do pelo sangue de Cristo santo, Senhor, Jesus, Senhor, sabendo e de reconhecendo cultuar a que Ti, dependemos somente a Ti, inteiramente Senhor, de Ti, ó meu Deus, Pai da Tua querido, meu salvação Deus. por Cristo E Jesus. comemorar a Santa Ceia para nos Agradecemos, relembrar, Pai, pela vida de cada um Senhor, meu desses Pai que estão querido, conosco meu neste Deus. momento. Pois Desses Tu que és estão santo, ouvindo, santo, Senhor meu Deus, santo é o Senhor. esta gravação deste Que vídeo, nesta que hora, possam em Senhor, momento todos oportuno esqueçam, também Senhor, estar de agradecidos tudo e a Ti, concentremos ó somente Deus, nesta hora tanto em neste Ti, país Senhor, como no nosso o que o querido Senhor tem para Brasil, nos que comunicar, passam por Senhor, meu dificuldades, Pai todos querido, os para países nos passam por ensinar, dificuldades, Senhor, para mas nos o Senhor é exortar, aquele que Senhor, sabe, meu Pai conhece, querido, meu é Deus vivo, é Deus Ó presente, Senhor, meu Pai e querido, que sabe as meu Deus. necessidades de cada um dos teus filhos, e Em com nome certeza de o Senhor Jesus, Senhor, vai te nos ajudar, vai nos agradecemos a cada um, fortalecer. Senhor, Ao Anderson e a Keiko, presentes que e não estão neste presentes momento, também, porque tu vão sabes, tu conheces levantar a cada muito um, cedo para ir ao Senhor. trabalho. O A Senhor esteja vida, abençoando esse Senhor, meu casal, Pai querido, que do são irmão vasos de Sebastião, honra que em foi tuas para mãos, eu Nagoya, creio, Senhor, Pai. meu Pai Assim como os querido. irmãos, Que seja a os tua filhos, os vontade familiares para do que eles Anderson, os familiares congregam da naquela Keiko. igreja, Ó Senhor, Senhor meu amado, Pai querido, meu graças, Deus. Senhor, meu Deus e Pai. Pelo Nós te casamento que irá ser pedimos, ó realizado Senhor, por neste este jovem, sábado, ó Senhor do Pai Deus, amada, que vai Senhor, se meu casar, Pai que o Senhor querido, esteja meu Deus. abençoando. Que a Ó Deus Manarro também Santo, seja uma aleluia. bênção, Ó Senhor, Senhor, de meu Deus, a graça, tua mão forte Senhor, esteja meu Pai ali, ó Deus querido, Pai, neste momento, com Senhor. cada um desses irmãos, a irmã Ó, Nishimura, a Senhor, irmã Maria, fortifica-nos, Senhor, os meu familiares Pai do irmão querido, meu Nishimura que carecem, Senhor, meu Deus, da Ó, salvação que há em Senhor, meu Pai Cristo querido, Jesus. meu Deus, Eu pela creio, vida do Senhor, meu irmão Pai, Valdeci, ainda que ele Senhor, passe por dificuldades, pela mas o saúde, momento Senhor, chegará, Senhor, meu Deus, restauração, que ele Senhor, será deste problema. salvo. Tu Ele sabes, pode tu ser conheces, restaurado, Senhor, restabelecido por Ti. por Esta é a nossa todos da esperança, igreja, esta é a Senhor, nossa da fé. Nirrama, Assim e como também restabelecendo, daquela Senhor, a fábrica, saúde plena Senhor. do nosso irmão Ó, Senhor, Valdecir, não só abençoando o lar brasileiros, dele, a Senhor, esposa, como ó também Deus tem Pai, mais o seu filho estrangeiros e também, japoneses, Senhor, todos meu Pai aqueles que querido. são da área Sê da com saúde, eles, Senhor. ó Toca Altíssimo, neles, ao Senhor, Julinho, meu Pai Senhor, meu Deus, querido, que meu passa Deus. por essa dificuldade de Pelo dor, e ó Lourdes, Senhor Deus. Caso e Lourdes, Mas o Senhor Senhor, esteja te abençoando esse agradecemos de jovem, a sua coração, esposa Senhor, meu Simone, Pai a sua querido, meu filhinha, Deus. a Pela Sofia, o vida, seu filhinho, Senhor, do Noah, ó irmão, Pai, a cada um Senhor, desses teus deles, filhos Senhor, amados, ó que Deus está Santo, aos acamado há irmãos 12 ali na anos, igreja em Senhor, meu Nirrama, Pai querido, meu ó Deus, que a Pai, o irmão misericórdia Curso, do os familiares do Senhor irmão alcance Curso, aquela Senhor, meu vida, Deus, Senhor, ao para Daniel, a sua abençoar esposa aquela Areiko, os família familiares toda, da Senhor, Areiko, meu a Pai nossa querido. neta, Senhor Deus, Pela vida da Ito-chan, Luri assim como também, te Miliane, o Chode, os agradecemos, familiares Senhor, do que Chode, essa Manahoyo, bucite seja, Shinkeina, Senhor, ó curada, Santo, Senhor, a em irmã nome de Luzinete, Jesus, Senhor, meu Deus e meu Pai, querido. pelo seu Ó, esposo, Senhor, pelos te seus filhos, agradecemos com pelos tudo seus isso, familiares, as a sua bênçãos, irmã, Senhor, meu Deus, que Pai tem aquele querido, meu Deus. jovenzinho com Pela dificuldades, vida da mas o irmã Senhor toda, creio que dará Senhor, solução. que Ó Deus será, Santo, Senhor, pelos nesta pedidos da irmã semana, Maria em Senhor, favor da será irmã concluído o diagnóstico, toda essa em favor, Senhor, meu Pai Deus, da querido, irmã meu Mitsui, Deus, do da esposo Mitsui, dela, Senhor, ó Deus pela Santo, saúde dela, oh aleluia, Senhor, que e ele pela possa saúde encontrar do a tua esposo palavra, também, que já de e pelos muitos 3 anos conhece filhos, e Senhor, sabe, meu ó Pai Deus querido, Pai, ser que com tu és Deus eles, Santo com a e nora Salvador, também, mas tem um Senhor, meu coração Pai endurecido querido, para o meu teu Deus. evangelho.
pela mas vida nós te do pedimos Paulo as tuas também, bênçãos. Ó Deus Senhor, meu Santo, Pai querido, não porque que merecemos, novamente mas está sempre com te lombalgia, pedimos, ó Senhor, meu Deus, Pai querido, meu no Deus. santo e precioso Tem nome do teu trabalhado Filho Jesus muito, Cristo. Ó Senhor, e te com criança agradecemos, pequena ainda em te casa, bendizemos, Senhor Pai meu Deus, querido, meu porque Deus. não merecemos, mas temos Ó recebido de Senhor, tuas meu Pai mãos, querido, porque te meu pedimos Deus. no nome Em de nome Jesus de Cristo, Jesus, nosso Senhor e Salvador. pela vida da irmã Amém, Luzinete Senhor. também, Sim, ó Deus. Senhor, Aleluia. pelos familiares, Te Senhor, agradecemos, pela te vida, bendizemos Senhor, de cada e um te dos louvamos. brasileiros e nós também por Aleluia. esta pandemia, Graças Senhor, a meu Deus. Pai Ó querido, Deus, em Pai. nome de Guarda, Jesus. Senhor, Entregamos debaixo de tudo tua mão para a honra forte. e glória de Ti, Senhor Aleluia. Jesus Cristo. Em nome de do teu Filho Jesus, te Jesus agradecemos. Cristo. Amém, Jesus. Senhor. Então, hoje, como temos a nossa Santa Ceia, o Senhor, vamos ler o nosso texto, que já é de conhecimento, pode tirar, que já é de conhecimento de alguns, ou seja, né, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas o que podemos aprender é quando muitas vezes a gente lê o texto, não que eu leia o texto em grego, e muito menos em hebraico. Eu não leio, eu só leio em português e inglês no máximo. Então, no texto original, esse versículo quer dizer que o Senhor Jesus é o quê? Ou seja, Ele é eterno. Esta é a primeira resposta que vem na nossa mente. Então, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será sempre. Então, eternamente. Mas no grego ele se utiliza de uma palavra que eu não marquei aqui, é claro, mas que representa, que essa palavra significa que Jesus, nesse texto, Jesus Cristo é imutável, ou seja, não muda. E por que é importante? Nós já vamos ver, né? Então, por que ele foi escrito? Se você tomar como referência que Jesus não muda, que ele é imutável, e nós mudamos, tem gente que fala uma coisa, daqui 5 minutos já falou outra. Isso tem onde eu trabalho, tem em vários lugares. Então você pode ter até exemplos de pessoas que fazem isso. Então, este versículo foi escrito para nos fortalecer. Por quê? Porque nós cremos num Senhor que é imutável, não muda. Claro que nós temos alguns textos para reforçar esta ideia de confirmar que Deus não muda. Por isso que também ele diz, eu não sou homem. Por quê? Porque o homem pensa de forma diferente. É uma das razões. Então, fortalecer para encorajar a cada um de nós, para perseverar. Quantas são as promessas? Então, vou continuar perseverando. Ou seja, perseverar, continuar. Eu vou confiar. Vou continuar confiando no invisível. Eu nunca vi Jesus. Eu nunca vi o reino de Deus. Nunca fui aos céus. Mas é pela fé que eu tenho que esperar. E esperar somente nas promessas de Deus e através de Cristo Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. Não há nenhuma outra forma. Amém. Então é desta forma que ele está dizendo que ele não muda. E isso é importante, dizer que Jesus não muda? Bom, uma coisa é que ele sempre esteve vivo. Antes da fundação do mundo, ou seja, antes não havia mundo. Mas o Senhor já existia. Aonde? Aí eu vou falar nos altos céus. Aí você vai falar, bom, mas não tinha mundo. Não tinha mundo, não tinha terra, não tinha universo, mas Deus é eterno. Assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então eles, antes da fundação do mundo, são versículos que afirmam isso, e na fundação do mundo. O que quer dizer isso, na fundação do mundo? É no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26.
Há um versículo conhecido também, mas eu vou ler juntamente com vocês. Capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus: vou fazer o homem à minha imagem, à minha semelhança. Não é isso que está escrito. Então, capítulo 1 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, versículo 26, diz de forma diferente: então disse Deus: façamos o homem à nossa. Façamos é singular, não, plural. Nossa é o quê? É singular? Também não, é plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até aí. O versículo não termina aí, não é claro. Então, o que quer dizer isso? Façamos. Que se façamos porque tinha alguém lá junto com ele. Ou seja, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que estava presente na fundação do mundo. Lendo os livros do Antigo Testamento, nos dão a comprovação de que ele sempre esteve com o seu povo. Mais coisa errada do que o povo de Deus fez, e continua fazendo, mas ele estava sempre com os filhos dele. Então, agora você imagina, porque eu falei da palavra imutável. Imagina se Jesus fosse inconstante, se Deus fosse inconstante. Ele não é inconstante. Imaginou se ele vacilasse, deve-se, no bom português, desse uma bobeada, de vez em quando. Então, ele não muda o seu caráter. Permanece o mesmo. Ele é justo. Ou ele muda os planos. É aquela história de mudou a regra depois que começou o jogo. Não. Os seus planos são os mesmos desde a fundação do mundo, ou antes, desde a eternidade. Então, ele, através de de não ser inconstante, de não vacilar, não dormita, não tem sono, não muda o seu caráter. E também não muda os seus planos. Eu posso ter certeza que ele sempre vai ajudar o seu povo. E ele sempre vai amar o pecador. Por que eu falo isso? Porque ele poderia dizer: não, eu já estou cansado de ajudar esse povo aí, eu vou abandonar, vou pegar outro povo. Não. Ou esse irmão Roberto aí, ele ama o pecador, mas esse irmão Roberto é pecador demais, eu vou largar para lá. Não tem isso. Por quê? Por causa de mim? Não, é por causa dele, porque ele não muda. Então, agora, eu penso assim, né? Quem é que poderia saber como construir uma conduta santa? Como é que eu vou saber se aquilo que eu estou fazendo agrada a Deus ou não agrada a Deus? Se os princípios de Deus mudassem de vez em quando, o que tem gente querendo fazer por aí. Então, você entra numa empresa, tem umas regras, aí depois de repente ele muda a regra lá, não avisa você. Você vai continuar fazendo o que você estava fazendo. Aí vem o chefe e fala: não, isso aí não é assim que se faz. Mas uma semana atrás ele mandou fazer daquele jeito. Você vai continuar fazendo, você não pode fazer da sua cabeça. Então, para isso que existem as regras da empresa. Então, se a empresa mudar, você fica desorientado. Assim seria com cada um de nós. Então, como é que eu poderia construir uma vida santa se eu não sei qual é uma conduta santa, se eu não sei qual é os princípios de Deus? Que ele acabou mudando, no passado era um, agora é outro e vai mudar? Não, jamais, né? Então, como eu poderia saber, como poderíamos saber como agradar a Deus? Se ele mudasse com o passar do tempo. Hoje ele gosta disso, amanhã ele gosta de outra coisa.
e ele não me avisou. Não tem o celular dele, não dá para falar com ele. Na palavra de Deus é escrita há 2000 anos atrás, no mínimo. Mas ele mudou nesse intervalo de tempo. Também ficaríamos sem nada. E como é que eu ia ter certeza? Como teríamos certeza da salvação se ele mudasse as regras do reino? Bom, então agora para entrar aqui no reino de Deus, precisa fazer isso e isso. Mas daqui 20 anos muda de novo, igual a gente muda aí. Quem é que tinha aparelhos eletrônicos como tem hoje há 50 anos atrás, 30 anos atrás? Era o tempo ouvia fita cassete. Pergunta para uns jovens aí, eles não sabem nem o que é fita cassete. Muito mais aqueles, como é que chama? Os discão de vinil preto. Não sabe, nem imagina aquilo. Só vê aí no... Veio o CD, veio MD. Veio o CD, desapareceu, MD, veio um monte de coisa, então está evoluindo. Ou seja, se o evangelho, se as regras do reino mudassem desse jeito, então é mais uma razão que eu posso confiar em Deus, porque as regras do reino não mudam. E a gente sabe quais são as regras de Deus. Obediência, integridade, amor ao Senhor, entre outras. Então, em Jesus, nós temos o nosso coração firmado na fé e na esperança deste evangelho que não muda. Então, eu estou dizendo isso porque já tem gente dizendo por aí que o evangelho não está dando certo, precisa fazer uma correção, não está fora de moda ou coisa semelhante. Então, não, eu tenho que saber que ele é imutável. Então, uma coisa que é importante e que eu marquei aqui, esse versículo sugere para cada um de nós que presta atenção, que não é possível avançar mais além de Cristo. Eu não posso ir mais além de Cristo, pois depois dele e acima dele não existe nada. Por isso que ele diz, num versículo que eu não lembro agora, para que cheguemos ao completo. Completo é que já chegou no limite. O completo conhecimento de Cristo. Eu nunca vou saber a mais do que aquilo que ele nos permite. Então, depois, acima de Cristo, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não tem nada. Não adianta eu querer crescer mais que ele. Isso aí é obra de quem? Do inimigo. Serei semelhante ao Altíssimo, vou habitar nos altos céus e ele vai... Deus vai ter que habitar em outro lugar. E aí Satanás colocou isso no seu coração, aí Deus deu um puxãozinho de orelha para ele, nele. Ele não era Satanás, é claro, ele era um anjo bom. O nome talvez era o mesmo, não sei, mas... Então, ele achou que ele poderia ser semelhante, não acima. Então... Não existe nada, evidentemente, acima de Cristo Jesus, porque é a mesma coisa de que eu venho a dizer, não existe nada mais acima de Deus. Ele é soberano. Então, desta forma, eu tenho que ter sempre em mente que eu não posso avançar mais do que aquilo que Cristo tem registrado, daquilo que nós temos registrado na palavra de Deus através de Cristo. Então não existe também um caminho para o mais santo. Eu quero ser mais santo ou menos santo. Para eu ser mais santo, eu tenho que ter a salvação através de Cristo Jesus. E a gente sabe que ele disse, o que eu escutei alguém comentando aí no final do culto da semana passada, que é os finais dos tempos. Então precisa tomar cuidado com essa palavra, finais dos tempos. Então, Jesus Cristo será o mesmo até os finais do tempo. Ele sempre será o único caminho a Deus, não tem outra forma. Então, os tempos são difíceis, mas no versículo ele informou aos discípulos como será nos últimos dias. Então, o que significa últimos dias? Depende da visão de cada um de nós. E
àqueles versículos que eu coloquei para os irmãos. Veja aí no Salmo 90, versículos 2 e versículos 4. Então, Salmo 90, no versículo 2 e no versículo 4. Então, apenas para confirmar aquilo que nós estamos aprendendo. Salmo 90, versículo 2. Antes de nascerem os montes, está falando de mundo, e de criares a terra e o mundo, está falando de mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Não tem princípio, nem fim de dias. Não começou. Antes da terra ele estava onde? Não sei responder, mas ele estava vivo, eu tenho certeza. E o 4, de fato, 1000 anos para ti são como um dia... De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Então, 1000 anos. Então, precisamos tomar cuidado quando falamos dos últimos dias. O que ele quer dizer com últimos dias? Então, a Bíblia diz que antes de Cristo estávamos em um período da era cristã. E depois de Cristo, nós estamos no período dos últimos dias. Por que dos últimos dias? Porque depois que Jesus voltar não vai ter mais, não precisa mais nada, já terminou os últimos dias, não tem outro dia futuro. Então, é desta forma que nós temos que entender o que significa os últimos dias. Não é que os últimos dias começou em 2020, 2020. Não. A partir de Jesus já começou os últimos dias. Amém. E ele afirma desta forma. Então, aqui ele está dizendo, se olhar esse versículo, o dia de ontem, ou seja, um dia são como 1000 anos, ou 1000 anos são como um dia como 1000 anos, ele é independente do tempo. Deus não depende do tempo do meu relógio, do relógio humano. No Salmo 102, versículo 17 e o 27, que eu não marquei para os irmãos, mas me desculpe. Então, responderá, 17, responderá à oração dos desamparados e as suas súplicas não desprezará. Então, quem é que pode fazer isso? Só quem vive para sempre. Por quê? Porque vamos dizer que Deus está vivo agora, depois que eu morrer, mas depois de mais uma semana, mais um mês, acontece alguma coisa, Deus não responde mais a oração de ninguém. Não, ele vai continuar respondendo. Enquanto estiver cristão na terra, ele vai respondendo. E o 27, isso. E o 27, que eu fiz uma conexão com o 17, mas tu permaneces os mesmos não, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Amém. Então, ele sempre vai responder a oração. Não que seja obrigatoriedade, mas ele responde a oração, sim, daquele que busca ele com humildade e com fé, sabendo que receberá. No livro de Isaías, que é depois de Salmos, não exatamente depois, Provérbios, Eclesiastes, aí vem Isaías, né? Eu vou indo para a frente na nossa Bíblia. Capítulo 41 de Isaías, versículo 4. 41, versículo 4. Então, teria que começar, né, lendo o capítulo inteiro. Mas, no versículo 4 diz: quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Ou seja, uma geração, 10 gerações, 1000 gerações, para ele é semelhante. Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo, com os últimos, nesta versão.
Então, eu sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos, conosco, dos últimos dias. Que vivemos os últimos dias, que é a última dispensação que se diz em termo bíblico. Não tem depois dos últimos dias, não tem mais. Não tem uma terceira dispensação. Isaías 44, então lemos o 41, capítulo 41, versículo 4, agora Isaías capítulo 44, versículo 6. Semelhante àquele versículo, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. 2 pontos, ele vai explicar. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Além de mim, não há Deus, nem a necessidade de um outro Deus. Então, tudo se encerra nele. E se você for no último livro do Antigo Testamento, como ir no último livro do Antigo Testamento? É só abrir no Novo Testamento e voltar 2 folhas para trás. Então, vai lá em Mateus, capítulo 1, aí você volta um pouquinho para trás e você acha o nosso Malaquias. Ó. É mais fácil ir no final, no começo do Novo Testamento. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Esta é a minha maior confirmação de que ele é imutável. De fato, de verdade, para que eu possa crer. Não? Ele fortalece a cada um de nós com essa palavra. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. E nós também. Então, por quê? Porque eu não mudo. Eu sou imutável. Eu fiz as promessas, eu não sou como homem que se arrependa, está escrito. Então, tudo aquilo que possamos fazer no futuro, e muitas vezes acontece com a gente isso, se eu soubesse eu não tinha casado. Se eu soubesse eu não tinha comprado esse carro. Se eu soubesse eu não tinha vindo para o Japão. Se eu soubesse... Não. Tantos exemplos. Não é o caso dos nossos exemplos, talvez, mas podem ser de muitos. Então, por causa das promessas de Deus que ele fez no passado, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, dá uma olhada nas promessas. Por causa dessas promessas e por causa de que ele não muda, é que nós já não fomos destruídos. É o que ele está dizendo aqui em Malaquias. Então, não descendentes de Jacó, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó e o filho José. José as 12 tribos. Certo? Esta é a sequência. Então, das 12 tribos do povo de Israel, que está lá em Israel até hoje, não foram destruídos. Por quê? Por causa da palavra de Deus, das promessas de Deus, e que ele não muda. Não significa que ele não possa fazer agir de uma forma diferente. A gente sabe que isso aconteceu com o sacerdote Eli. Ele tinha feito algo, mas o sacerdote Eli não merecia. Então ele falou, não, vou dar um puxãozinho de orelha no sacerdote. Mas não que ele mudou os seus planos, não? Nem a salvação. Os 12 mandamentos foram dados, não foi para salvar ninguém. Ninguém nunca chegou à salvação através dos 12 mandamentos, porque 12 mandamentos não salvam ninguém. O que salva cada um de nós é somente através do sacrifício de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, o versículo da Bíblia, o versículo de Apocalipse, que nós conhecemos, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Então, também, um outro versículo que nos garante que ele é o primeiro e é o último. Para ser o primeiro e para ser o último, eu não posso mudar.
no meio do caminho, não posso mudar as regras, e graças a Deus que ele não faz isso. Então ele é imutável, e graças a Deus porque ele é imutável e não mudou, porque se ele mudasse, talvez nenhum de nós chegaria à salvação. Então, agradeço a Deus por esta palavra, porque com certeza para cada um de nós deve ser motivo de alegria, motivo de confirmação da nossa fé. Deus não muda. Falou, tem as promessas de Deus que eu não gosto? Tem, mas o que eu posso fazer? O Evangelho não está aí para eu gostar ou não gostar, não? Mas as promessas de Deus hão de se cumprir. Não vão ser tirados da Bíblia nenhuma vírgula, como dizem, nem um tio, ou seja, um ponto, uma coisa bem simples, quanto mais uma palavra, uma frase, um versículo e uma promessa de Deus. Então não serão mudados. Amém, amados? Então vamos à nossa Santa Ceia do Senhor. E olhando o nosso texto, que está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e é para a Santa Ceia do Senhor nesta noite. Então, Amém. temos aqui o nosso cálice, o nosso pão. Aquele que pode participar, sim, participe. Aquele que não pode, por alguma razão, né, esteja pronto para participar na próxima oportunidade. Aos irmãos que congregam em Nihama, também pode estar participando ali junto com o pastor Cusso. A irmã Luzinete, que congrega em Santa Catarina, também em se reunindo a igreja, pode também estar participando. Hoje vai ter na nossa também. Hoje vai ter, então a irmã Luzinete está nos comunicando que hoje para ela, não, vai... É hoje de manhã para ela, né? Claro, todo brasileiro sabe. O Valdecir teve hoje de manhã. E o Valdecir também teve hoje de manhã. Mas não tem pecado nenhum, não é nada demais. Participaram mais uma vez, irmão Valdecir. Não tem nada a ver com batismo, que é um só, né? Batizou uma vez só, aí sim, mas Santa Ceia... Dani Luri, né? Luriel sempre, 1 Coríntios... Então, no livro de 1 Coríntios, o nosso texto base, 11, 23, capítulo 11, a partir do versículo 23, que Paulo diz: pois... Só. Isso. Isso. O Marcos, que foi exatamente onde Jesus estava e que Paulo devia estar fazendo alguma coisa em outro lugar se ele estava vivo. Não sei dizer, né? Então, Paulo não estava lá, nunca foi apóstolo de Jesus, presente. Ele é apóstolo? Sim. Mas nunca foi apóstolo presente junto de Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo foi crucificado, eu não sei dizer o que Paulo estava fazendo, não sei se alguém sabe. Então, na sua caminhada, indo para Damasco, né, não é naquele dia da última Santa Ceia, a gente sabe que ele indo para Damasco, Deus pegou ele, como a gente fala, de calça curta, e aí então, falou, não, você vai ficar cego uns minutos aí, você vai ver o que vai acontecer. Você gosta de perseguir a igreja de Cristo? Então veja o que vai acontecer. Então ele diz que ele, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, exatamente, sem fermento, sem tirar nem pôr. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu o pão, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E da mesma forma, versículo 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice
é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que o comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, participar da Santa Ceia é um mandamento. Sempre digo isso porque não é um costume, não é uma rotina, não é nada de homens, é mandamento do Senhor. E quando eu participar, eu também devo anunciar a morte do Senhor, que ele foi morto, crucificado por causa dos nossos pecados. E também, no versículo 27, portanto, todo aquele que comer o pão ou, não é um e outro, ou. Então, comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então, examinar-se cada um a si mesmo, para que a gente participe deste corpo e deste pão e deste cálice, porque participar do corpo de Cristo como igreja, e também do corpo como pão e o cálice. Não é só tomar o cálice ou comer o pão e achar que isso está tudo certo. Por isso que é melhor não participar, se for para participar indignamente, sem ser digno, sem estar preparado, sem reconhecer mentalmente, porque aí ele será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo, e significa que ele crucifica Cristo de novo. Então, tomar cuidado, né? A cada um de nós, não estou falando para nenhum de nós, estou falando primeiramente para mim, é claro, né? Então vamos juntos louvar ao Senhor com o hino de número 39. Cantamos depois, então, o primeiro coro, a estrofe, depois o coro. Mas, então vamos pegar aqui a irmã Mieko, pegar o pão e, então, tem aqui então, o pão. E oramos, cada um ore ao Senhor. Para que não? Examinando-se cada um a si mesmo. Com certeza, né? Ó Senhor Deus e Pai, a cada um desses teus filhos, que com certeza tem o desejo no coração de estar agradando ao Senhor, esse Deus imutável, que não muda, Senhor meu Pai, mas que permanece o mesmo, fiel, Deus justo, Deus longânimo, Deus benigno, Deus de amor, graça, misericórdia, mas é um Deus de justiça. Ó Senhor, que não vai agradar a um e desagradar ao outro. Ele não é um Deus imparcial. Ele é um Deus que age com justiça. Perdoa, Senhor, meu Pai, através de Cristo Jesus, os meus pecados, esses pecados que me afastam de Ti, ó Deus. Mas pelo sangue de Cristo Jesus, nós cremos no Teu corpo crucificado ali naquela rude cruz, Senhor Jesus. O Senhor comprou homens e mulheres de povos, tribos e nações de todo o mundo. E esses que aqui estão reconhecem que o Teu corpo, Senhor Jesus crucificado, neste momento é representado por este pão que participamos neste momento. Pedimos, te agradecemos e te bendizemos, ó Deus, porque podemos participar desta Santa Ceia no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Participamos juntos e louvamos ao Senhor com o hino de número 39. 1, 2, 3. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado
com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Então, da mesma forma, depois da ceia, e que nós o fazemos tomando uma parte desse pão que temos aqui. E ele tomou o cálice e este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então, pegamos o nosso cálice e oramos ao Senhor mais uma vez. Senhor Jesus, a cada um dos teus servos, dos teus filhos, destes que confiam na tua palavra, nas tuas promessas, que são infalíveis, ó Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar restaurando, restabelecendo, curando, sarando, Senhor, ó Deus e Pai, estendendo as tuas bênçãos aos familiares, que também confiam, Senhor Jesus, no teu sacrifício vivo. Ó Senhor, perdoa as minhas transgressões, as minhas iniquidades, os meus pecados, as minhas falhas, as minhas fraquezas, as minhas faltas e tudo aquilo que não agrada a Ti, ó soberano Deus. No nome do Teu Filho Jesus nós te pedimos, não porque merecemos, mas porque Cristo Jesus morreu em meu lugar, pagou o preço de todos os meus pecados. Um preço que nenhum de nós poderia pagar, e nós reconhecemos, Pai. Por isso, nesta nova aliança, Senhor Jesus, feita através do Teu sangue, nós temos acesso ao Pai e podemos ser chamados filhos do Altíssimo. Em nome de Jesus, ó Senhor. Amém. Participamos juntos. Em nome de Jesus. Dois. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ó Deus justo, santo e bom, te agradecemos por Tua palavra, te bendizemos e te louvamos por esses irmãos que têm permanecido conosco, por esses que possam estar assistindo no futuro este vídeo, Pai, que pela Tua misericórdia também temos feito,
Que o Senhor esteja abençoando a cada lar, a cada família, a cada um desses teus queridos, ó Senhor meu Deus. Estendendo as tuas bênçãos a cada familiar. Ó Pai, em nome de Jesus, não somos merecedores, mas a tua graça nos alcançou. E se temos chegados até aqui, é porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos abençoado e tem sido, Senhor meu Deus, Deus imutável, Deus fiel, Deus benigno e Deus todo-poderoso. Fica com os teus santos, Senhor meu Deus e Pai, no santo e precioso nome do teu Filho Jesus Cristo, é que nós te agradecemos e pedimos por tuas bênçãos e a tua presença santa. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. Nós dizemos amém, Senhor Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, a sua casa. E estamos terminando mais esta reunião. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.